Parte 2. A tempestade que se aproxima. Os dias que se seguiram à prisão de tio Luiz foram tensos e incertos. A família Morales vivia suas rotinas como sombras, com as mentes tomadas pela preocupação. A vinícola, antes um lugar de refúgio, agora parecia uma prisão. Dom Rafael passava longas horas nos campos, trabalhando a terra como se o trabalho físico pudesse, de alguma forma, reparar as fraturas em suas vidas. Dona Helena ocupava-se com orações, acendendo velas na pequena capela na extremidade de sua propriedade e sussurrando súplicas à Virgem Maria. Isabel e Miguel tentavam continuar com a normalidade, mas o peso da ausência do tio pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. Diego visitava a família todas as noites, trazendo notícias da cidade. A situação era sombria. Tio Luiz estava sendo mantido em um quartel militar nos arredores de Santa Clara, e ninguém tinha permissão para vê-lo. Rumores circulavam sobre o que havia acontecido. Alguns diziam que ele havia sido pego distribuindo panfletos criticando o governo. Outros afirmavam que ele tinha sido visto se encontrando com ativistas conhecidos. Qualquer que fosse a verdade, as acusações eram graves e as consequências poderiam ser terríveis. A frustração de Isabel crescia a cada dia. Ela não suportava a ideia de seu tio sofrendo sozinho, preso em alguma cela escura. Começou a pressionar Diego por mais informações, sua voz afiada pela desesperação. Deve haver algo que possamos fazer, insistiu uma noite, enquanto estavam sentados no pátio. Não podemos simplesmente ficar aqui e não fazer nada. Diego hesitou, os olhos atentos ao portão, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Há um homem, disse ele em voz baixa, um advogado na capital. Ele ajudou outras pessoas em situações como essa. Mas é arriscado, Isabel. Se as autoridades descobrirem... Isabel não se importava com os riscos. Ela viu um vislumbre de esperança e estava determinada a agarrá-lo. Precisamos tentar, disse com firmeza. Por tio Luiz. Miguel, que ouvia em silêncio, finalmente falou. Eu vou, disse ele. Posso pegar o ônibus para a capital amanhã e encontrar esse advogado. É melhor que eu vá. Ninguém vai desconfiar de mim. Isabel balançou a cabeça. Não, Miguel. Você tem o seu próprio futuro para pensar. Não pode se arriscar se envolvendo nisso. A mandíbula de Miguel se apertou. Ele também é meu tio, Isabel. Além disso, eu sou o único que vai para a capital em breve. Isso pode ser minha chance de ajudar antes de ir. Os irmãos discutiram até tarde da noite, suas vozes subindo e descendo, como o vento entre as árvores. No final, Dom Rafael interveio, sua voz cortando a tensão como uma faca. Basta, disse ele. Miguel irá. Mas ele precisa ser cuidadoso. Ninguém pode saber o motivo real de sua ida à cidade. Na manhã seguinte, Miguel partiu antes do amanhecer, sua mochila pendurada no ombro e uma pequena quantia de dinheiro guardada no bolso. A viagem de ônibus para a capital foi longa e cheia de solavancos. A paisagem do lado de fora, uma mistura de campos verdes e estradas empoeiradas. A mente de Miguel corria com pensamentos sobre o que o aguardava. Ele nunca havia estado na capital antes, e a ideia de navegar por suas ruas lotadas o enchia de excitação e medo. Quando finalmente chegou, a cidade era avassaladora. O barulho, os cheiros, a quantidade de pessoas não se parecia em nada com Santa Clara. Miguel pediu informações sobre o escritório do advogado, seu coração disparando ao se aproximar do prédio. Era um lugar modesto, escondido em uma rua lateral, mas o nome na porta correspondia ao que Diego havia lhe dado. O advogado, um homem de meia idade com olhos afiados e expressão cansada, ouviu atentamente enquanto Miguel explicava a situação. Quando ele terminou, o homem recostou-se na cadeira, seu rosto grave. O caso do seu tio é complicado, disse ele. O governo está reprimindo qualquer um que considerem uma ameaça. Mas farei o que puder. Porém, não será barato. Miguel assentiu, o estômago revirando. Ele sabia que sua família não tinha muito dinheiro, mas encontrariam uma forma. Precisavam. De volta a Santa Clara, Isabel esperava ansiosamente por notícias. Ela se jogava no trabalho, cuidando da vinícola com uma determinação feroz. Mas sua mente estava em outro lugar, consumida pelos pensamentos sobre seu tio e seu irmão. Encontrava-se discutindo com Diego, sua frustração transbordando. Por que não podemos fazer mais? Exigiu uma noite.
Por que parece que estamos apenas esperando o pior acontecer? Diego segurou sua mão, seu toque gentil, mas firme. Estamos fazendo tudo o que podemos, Isabel. Às vezes, isso é tudo o que se pode fazer. Mas Isabel não estava satisfeita. Precisava sentir que estava lutando, que estava fazendo a diferença. Tarde da noite, ela saiu de casa silenciosamente e seguiu para o quartel militar onde seu tio estava sendo mantido. O prédio se erguia na escuridão, suas janelas escuras e ameaçadoras. O coração de Isabel batia forte enquanto se aproximava do portão, respirando de forma entrecortada. Um soldado avançou, seu rifle pendurado no ombro. "O que está fazendo aqui?" ele rosnou. Isabel ergueu o queixo, sua voz firme apesar do medo que corria por suas veias. "Estou aqui para ver meu tio, Luiz Morales. Ele está preso aqui." Os olhos do soldado se estreitaram. "Sem visitas", disse ele abruptamente. "Agora vá embora, antes que eu aprenda também." As mãos de Isabel se fecharam em punhos, mas ela sabia que não havia nada que pudesse fazer. Virou-se e foi embora, o coração pesado de desespero. Enquanto voltava para casa, não conseguia afastar a sensação de que o tempo estava se esgotando. Na manhã seguinte, chegou uma carta de Miguel. Isabel a rasgou e leu as palavras rapidamente. Miguel havia encontrado o advogado e havia esperança. Mas levaria tempo e dinheiro. A família se reuniu no pátio para discutir o que fazer. O rosto de Dom Rafael estava sombrio enquanto contava a pequena quantia de economias que tinham. Não era suficiente. "Vamos vender a vinícola", disse Isabel de repente, sua voz quebrando o silêncio. "É a única maneira." A cabeça de seu pai se ergueu, seus olhos ardendo de raiva. "Não", disse ele firmemente. "A vinícola é nosso legado. Não podemos desistir dela." Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. "De que adianta um legado se perdermos tio Luiz?" "Ele é família, papá. Isso não é mais importante." As palavras pairaram no ar, pesadas e não ditas. Dom Rafael olhou para sua filha, sua expressão suavizando. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de perder a vinícola, a terra que estava na família por gerações, era quase insuportável. Antes que pudesse responder, um estrondo alto ecoou da rua lá fora. A família congelou, os corações disparados. Dona Helena fez o sinal da cruz, seus lábios se movendo em oração silenciosa. Isabel correu até o portão e olhou para fora, prendendo a respiração. Um jipe militar estava estacionado na rua, o motor ligado. Dois soldados arrastavam um homem para fora do veículo, seu rosto machucado e ensanguentado. O coração de Isabel parou quando percebeu quem era. Tio Luiz. Os soldados o jogaram no chão, suas vozes ásperas e zombeteiras. "Fique longe de problemas", um deles zombou antes de subir no jipe e partir. Isabel não hesitou. Correu até seu tio, suas mãos tremendo enquanto o ajudava a se levantar. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios, mas ele conseguiu um sorriso fraco. "Isabel", ele sussurrou, "sinto muito." Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel enquanto ela o levava para o pátio. A família se reuniu ao redor, o alívio misturado à visão de seus ferimentos. Tio Luiz estava em casa, mas estava quebrado, uma sombra do homem que havia sido. Enquanto cuidavam de seus ferimentos, Isabel não conseguia afastar a sensação de que isso era apenas o começo. A tempestade havia chegado e eles teriam que dar tudo de si para sobreviver. Mas por agora estavam juntos, e isso teria que ser o suficiente.